Oi, som. No escuro, finalmente alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. E Dígore chegou a pensar que vinha do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que ele já ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Uma, as vozes reuniram-se à primeira e era impossível contá-las. Vozes harmonizadas à primeira, mais agudas, mais vibrantes. Outra, a escuridão em cima cintilava de estrelas. Elas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima. Só a escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram. Estrelas isoladas, constelações, planetas. Muitos mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Não havia nuvens, as novas estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto e ouvido aquilo, tal como Dígore, teria tido a certeza de que eram as estrelas que estavam cantando e que por fora a primeira voz, a voz profunda, que fizera as aparecer e cantar. A voz da terra estava agora mais alta e triunfante. Mas as vozes do céu, depois de entoar com ela por algum tempo, tornaram-se mais suaves. Longe, perto da linha do horizonte, o céu se acinzentava. Movia-se uma aragem leve, refrescante. O céu naquele ponto tornava-se gradualmente mais pálido. Já se viam formas de colinas recortadas contra ele, e a voz continuava a cantar. O céu do Oriente passou de branco para rosa e de rosa para dourado. A voz subiu, 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 até que o ar vibrou e com ela tudo estremeceu. E quando atingiu o mais potente e glorioso som que já havia produzido, o sol nasceu. A terra tinha muitas cores, cores novas, quentes, brilhantes, que fazia a gente exaltar. Até que se viu o próprio cantor. Então o resto seria esquecido. Era um leão enorme, peludo e luminoso. Ele estava de frente para o sol que nascia, com a boca aberta em pleno canto. O leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Eu aprecio muito, irmãos, a forma como C.S. Lewis ele descreveu de forma tão bela a criação do mundo. Na sua alegoria, o livro As Crônicas de Nárnia. Tudo que existe, na perspectiva dele, faz parte do canto do leão. Todas as coisas podem ser consideradas estrofes ou notas nessa bela música soberana e nada no universo pode ser qualquer coisa senão um eco da música criadora. Nesse sentido, tudo o que vem, tudo o que existe, tudo o que é, origina-se no imponente leão. E nada pode ser apontado como resultado do acaso ou de uma geração espontânea aleatória. A verdade é que é fácil aceitar isso em relação a certos referenciais da vida. Essa visão ela é compreendida de um modo menos resistente em relação a muitos referenciais da vida. É muito fácil você olhar para a sua vida e ver o canto do leão soberano. Nesse sentido, talvez a criação seja o elemento menos questionável. Afinal, quando nós olhamos para o pôr do sol, nós afirmamos assim: isso só pode ser obra de alguém soberano. É o leão da tribo de Judá. Quando a chuva cai sobre as nossas casas, principalmente numa época como essa do ano, a gente quase consegue sentir o pelo fofinho do leão nos acariciando. Quando a brisa leve alivia a temperatura no entardecer, parece que nós podemos ouvir, apesar dos gemidos da criação, que o leão ainda está cantando. Ainda assim, irmãos, é bem verdade que, em relação a outros referenciais, parece que o leão jamais existiu. Parece que ele jamais apareceu. Nesses contextos, ele parece só um mito fantasioso. Ele parece uma lenda que é contada ao redor de uma fogueira por pessoas não muito confiáveis. E uma dessas horas em que parece que o leão não canta mais. Uma dessas horas em que parece que o som já foi interrompido e que agora vivemos segundo as nossas próprias forças. São os momentos de dor. Nas horas de sofrimento, nós quase bradamos como Leonard Cohen em sua canção Aleluia. Deus, você não se importa com música, não é mesmo? Quando as lágrimas, irmãos, elas inundam os nossos olhos, é difícil contemplar qualquer coisa senão a própria dor.
Mas será que Deus tem alguma relação com o nosso sofrimento? Será que a nossa dor é planejada? Existe alguma supervisão divina em relação aos meus dramas pessoais? Os momentos de infortúnio, de choro, de dor, fazem parte da canção divina que criou o mundo? Ou seriam esses momentos pontuais em que o leão fica em silêncio? É exatamente ao encontro dessa situação que nossa primeira parte na exposição de Daniel irá. No texto que compreende os versículos 1 a 2, nós veremos Daniel iniciar uma sessão em que ele vai tratar sobre o sofrimento, em que ele vai relacionar o sofrimento a Deus, em que ele vai observar o sofrimento a partir de Deus. Nesse estudo, nessa primeira parte, que corresponde aos versículos 1 e 2, como eu disse, nós veremos qual a relação de Deus com a dor, qual a relação do soberano com as canções, com as estrofes, com as notas doloridas da nossa vida. Por meio das palavras do cativo Daniel, nós veremos qual a correspondência entre Deus e as estrofes de dor na canção da vida. Nós veremos isso, mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Senhor, Deus soberano, Rei, magnífico, Tu que tem o poder, domínio, Tu que és, Senhor, o Rei soberano, ensine para o nosso coração essa verdade hoje. Ensine para o nosso coração essa verdade que insistimos em ignorar. Seja com os irmãos nesse momento, que eles venham a aprender Tua palavra de modo fiel. Que eles venham compreender, não somente de modo intelectual, mas com suas vidas, as verdades que verão aqui. Nos ensine, Pai, essas lições tão preciosas que, por vezes, a dor nos rouba, nos toma. Ajude Tua Santa Igreja, Pai. É o que eu te rogo em nome de Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Vocês vão ouvir essa frase. Vamos abrir nossa Bíblia em Daniel algumas vezes, né? Espero que menos de 70. Esse é o meu objetivo. Vamos ler os versículos 1 e 2. O texto diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor o colocou na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, nesse texto nós observaremos, de modo simples, 4 verdades que se relacionam com o tema Deus e o sofrimento. Você então vai agora observar 4 verdades. Eu gostaria de explicar de um modo bem claro como vai acontecer para que você não fique perdido no meio do sermão. Primeiramente, nós vamos olhar para o versículo 1 e para o versículo 2 em conjunto. Nós vamos tentar extrair o ensino geral que vai ser encontrado nesse texto. Então, a gente vai olhar para o versículo 1, para o versículo 2, tentar entender tudo o que é dito e sintetizar isso numa verdade. Então, a gente vai fazer primeiramente uma visita mais panorâmica. Após isso, a gente vai voltar. E aí a gente vai fazer uma visita mais específica, com 3 paradas. E em cada uma dessas paradas a gente vai aprender uma verdade. Então vamos aprender 4 verdades hoje. A primeira, em âmbito geral, versículos 1 e 2. A segunda, apenas no versículo 1. A terceira, no versículo 2, na parte A. E a quarta, na parte B do versículo 2. Entenderam? Então a gente vai seguir esse roteiro para que você não fique confuso. E aí? Veio chegando no versículo 2, terminando de pregar, fica alegre, aí começa de novo. Não. A gente vai fazer 2 visitas diferentes ao texto. Então vamos à nossa primeira verdade. Vamos ler os versículos 1 e 2 novamente. Um irmão poderia ler, por gentileza, aí, bem alto. Acabei de ler, né? Irmãos, o que nós vemos nesse texto aqui como um todo, nessa descrição geral, é um cenário devastador. Esse texto ele narra um dos momentos mais dramáticos da história de uma nação inteira. Não é um momento mais dramático da história de um bairro. O dia que a várzea ficou debaixo d'água. Não é isso. Não é o dia em que Morada Nova foi acometida por gases tóxicos vindo de uma fábrica aleatória. Não é isso.
não é um evento localizado, mas um evento de uma nação, de um país. Um evento que foi tão profundo que marcou o imaginário daquele povo até os dias atuais. O cativeiro babilônico, irmãos, ele é uma marca que, apesar de ter cicatrizado, ainda está muito evidente. Foi um golpe para a morte, foi um golpe mortal em relação ao povo judeu. A verdade é que existem efeitos do cativeiro babilônico que duram até os dias atuais na mente dos judeus. E nesse texto a gente pode observar aqui uma descrição que, mesmo sucinta, mesmo breve, tem muito a nos ensinar. Mas o que é que a gente vê aqui, quando a gente olha para esse cenário? Irmãos, o que nós vemos aqui, primeiramente, é o cenário de uma Jerusalém, governada por um homem chamado Jeoaquim, que se vê sitiada, que se vê cercada. Essa palavra sitiada aí, ou cercada aí, é o mesmo que sitiada, que se vê totalmente desprotegida, a não ser por algumas muralhas, em face de exércitos ferozes que a rodeiam. Além disso, irmãos, a gente vê um povo que, além de sitiado, é derrotado. Ele é derrotado, ele sucumbe à força do inimigo. Ele não resiste aos ataques do inimigo. Ele é derrotado. Em seguida, a gente vê o povo judeu humilhado, porque os preciosos utensílios do templo foram levados à casa de um deus falso pagão. Entendam bem, as poucas palavras empregadas aqui para descrever esse fato não devem roubar a percepção de como isso foi amplo, de como isso foi grande, de como esse aqui foi um evento caótico, foi um evento inesquecível para quem viveu. Irmão, sangue rolou nas ruas da cidade, o templo foi incendiado nesse processo de tomada de Jerusalém. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é uma destruição ampla, uma destruição tremenda. E existe um detalhe nesse texto que torna tudo ainda mais chocante. Porque quando a gente olha para essa tragédia aqui exposta, existe um fato que é enfatizado no texto. Esse fato ele parece ser o ponto central do qual o que vem antes e o que vem depois depende. Ele é como se fosse o pilar de sustentação. Ele é como se fosse aquelas duas colunas que ficam ali no meio para tudo não cair. Então, esse fato, ele é um elemento indispensável para a gente compreender o porquê do que está acontecendo aqui. E isso porque, irmãos, nesse texto aqui, a gente observa que existe uma figura que é central. Existe uma figura que foi a grande responsável por o povo judeu ter sido entregue nas mãos dos caldeus. Esse ser permitiu que os utensílios fossem levados. Essa figura parece ser o grande coordenador da queda de Israel. E quem é essa figura? Será o diabo? Serão hordas demoníacas? Será um articulador, estrategista babilônico? A resposta é não. Porque o texto diz assim: o Senhor lhe deu vitória. E ainda mais, e permitiu. Irmãos, compreendam bem o que é dito aqui. Olhem bem, vocês verão. Fitem os olhos, pois a afirmação desse texto aqui ela é fortíssima. Aqui nós vemos que Deus ele não é um mero observador passivo do sofrimento que nos acomete. Deus não é um mero supervisor desajustado, despreocupado, que não presta atenção nos fatos. Não. Deus não é alguém que está ali num estado de... Ele não é alguém que está ali distraído quando se vê repentinamente diante do sofrimento do seu povo. Não. O que nós observamos aqui é que o Senhor, o compositor da música da vida, ele é este compositor em uma esfera tão abrangente que ele também é o compositor das estrofes de dor. Entenda isso com clareza. O sofrimento que existe na sua vida vem de Deus. Ah, mas eu pequei. Vem de Deus. Ah, mas as pessoas estão falando mal de mim. Vem de Deus. Nunca, nenhuma das suas dores, nunca, jamais, surpreendeu o divino. Mas cada lágrima que já rolou no seu rosto, cada noite mal dormida, cada dia de fastio em resposta a uma ofensa recebida, cada vez que o seu coração doeu, desde o dia que você nasceu até agora, todos esses dias, eles não foram só o alvo de uma espécie de permissão divina, como se Deus estivesse dizendo, eu vou deixar que isso vá até ele. Não. O que esse texto nos ensina é que eles foram enviados esses dias, eles foram decretados, eles foram coordenados pelo próprio Deus. A visão que nós contemplamos aqui é chocante, porque Israel era o povo de Deus, mas o povo de Deus aqui está quebrado, está sofrendo. O povo de Deus está chorando, está sangrando, o povo de Deus está morrendo. E nessa hora de aperto, quando olhamos para o grande ser que é
responsabilizado, não em termos negativos ou morais, mas o grande mentor de toda essa tragédia que acomete Israel, quando nós olhamos para esse, nós vemos Jeová. Irmãos, isso nos leva a um impasse, isso nos leva a uma questão terrível, isso nos leva a uma encruzilhada muito movimentada que nós temos que atravessar. Porque essa informação, ela altera o nosso encarar da realidade. Afinal, o fato de Deus ser apresentado como o compositor de estrofes de sofrimento na vida, nos leva invariavelmente a um de dois caminhos. Ou nós mudamos o nosso conceito de Deus, ou nós mudamos o que nós achamos saber sobre o sofrimento. Ou Deus é um ditador, tirano, cruel, que deseja cercear, que deseja arrancar, que deseja retirar a nossa fidelidade. Ou o sofrimento deve ser percebido por uma ótica que não é natural. Nesse sentido, irmãos, a segunda opção, sem sombra de dúvidas, é a única alternativa. Porque ou nós consideramos esse Deus um diabo, ou aprendemos a ler de modo exato a sua rúbrica autoral em cada estrofe de sofrimento na nossa vida. De modo prático, você tem que aprender a ler o sofrimento segundo Deus, e não a ler Deus segundo o sofrimento. Ao ser afligido, eu não posso dizer, se Deus me faz sangrar, Ele é mau, mas eu tenho que sempre concluir que, se Deus me faz sangrar, nesse momento, para mim, sangrar é bom. Entendam como isso aqui é transformador. Vejam que visão transformadora. Sangrar para você hoje é o melhor que poderia estar acontecendo. Não há uma outra possibilidade. Você diz, não, eu discordo, pastor. Isso não é verdade. Está doendo tanto meu coração. Você não sabe como eu fico à noite. Você não sabe como eu lido com as expectativas que colocaram sobre mim. Você não sabe como eu estou machucado. Você não sabe como eu estou sofrendo. Você não sabe como está apertado. Eu queria sair dessa situação. Parece que eu vou morrer. Eu estou sufocado. Mas o que o texto de Daniel nos ensina é claro. Você está aí porque Deus quer que você esteja. Tendo em vista essa necessidade, nós precisamos interpretar o sofrimento de algum modo específico. Nós precisamos chegar a algumas conclusões. Em primeiro lugar, já que o sofrimento vem do Senhor, esse é sempre um evento santificador. O sofrimento na sua vida nunca pode ser considerado um ambiente flexível para o pecado. Não ache que o fato de você ter batido o dedo mindinho na quina do sofá habilita você a chamar um palavrão. Não ache que porque você foi traído, você tem o direito de trair. Não ache que porque você foi enganado, você tem o direito de enganar. Não ache que porque te magoaram, você tem o direito de ferir o outro. Ele fez isso comigo, ele vai pegar pior. Não, o sofrimento na nossa existência jamais será uma certidão que nos habilita a pecar, porque esse sofrimento vem de um Deus santo. Sendo assim, não é porque você não compreende como aquele som se encaixa na harmonia cósmica da vida, que você ganha o direito de começar a produzir sons desagradáveis. Ele compôs essa música, eu não estou entendendo isso aqui não, eu vou cantar a minha própria música. Não adianta, não funciona assim. Veja bem, o sofrimento deve te santificar. Deus tem te colocado nessa situação de dor porque Ele deseja produzir uma versão mais pura de você. Deus tem te dado esse fardo porque Ele deseja que você se exercite na piedade. Vocês não gostam de ir para a academia? Como é que vocês podem reclamar quando Deus coloca um pezinho em vocês? Pode reclamar. Entenda, Deus está te purificando para ver que tipo de ouro você é. Isso muda, irmãos. A gente, ao ver o sofrimento, deveria regozijar em Deus, porque erros Ele não faz. Ele sabe o fim do caminho em que eu vou, porque ao me provar, Ele me purifica para saber o quê? Qual ouro eu vou ser. Além disso, irmãos, em segundo lugar, já que o sofrimento vem de Deus, ele é sempre um ato, um evento benéfico. Deus não está querendo te ver sofrer porque Ele tem prazer no ato de você sofrer. Mas a sua dor agora está fabricando uma versão melhor de você. Uma versão que agrada o Senhor. Uma versão imune a certas enfermidades. Uma versão que tem habilidades que não teria sem essa dor. Uma versão mais completa. Portanto, sempre encare o sofrimento como um tratamento. Que, embora doloroso, embora seja uma injeção que entra queimando, traz consigo um grande benefício. Abra os olhos, veja além, e você verá que por detrás dos sons aparentemente desorganizados da orquestra, por trás desses sons que por vezes parecem dissonantes, existe uma beleza que somente olhos banhados por lágrimas podem observar. Entenda, Deus Ele não te abandonou.
A dor que você sente não significa desprezo. Ainda existe esperança, pois aquele que está coordenando o seu tratamento, aquele que administra as doses, aquele que te acompanha no leito de internação é o Senhor, o Rei dos Exércitos. Portanto, não ache que sofrer é ser amaldiçoado, pois mesmo que, em alguns casos, a maldição implique em sofrimento, para aqueles que estão em Cristo, existem bênçãos que só se manifestam no caminho das lágrimas. Sua dor, ela pode ser a bênção que você precisa. Ah, mas eu não entendo como essa crise no meu casamento pode me fazer mais parecido com Cristo. Ah, mas eu não entendo como essa luta nojenta contra o pecado pode me fazer mais parecido com Cristo. Ah, mas eu não entendo como é que essa enfermidade crônica pode me fazer mais parecido com Cristo. Ah, eu não entendo como é que essa disposição de personalidade pode me fazer mais parecido com Cristo. Eu queria tanto ser mais disponível, falar mais, ser mais extrovertido, e eu não consigo. Por que Deus me fez assim? Talvez por não buscar entender o porquê dessa situação verdadeiramente em Deus, você esteja repetindo de ano. Esteja sendo necessário que você continue um pouco mais de tempo dentro dessa prova tão difícil. Aprenda, Deus ele tem um bom propósito. Ainda nessa mudança de significado em relação ao sofrimento, que essa perspectiva de que Deus o envia confere ao sofrimento, nós podemos dizer que, em terceiro lugar, já que o sofrimento vem de Deus, ele é sempre um evento planejado. É sempre um evento planejado. Compreenda, já que o autor da música é Deus, não ache que nenhum som é aleatório. Não ache que nenhum som ele está sendo produzido por acaso. Isso significa que alguns tons encontram seus pares no momento certo. Por vezes, irmãos, a gente escuta aquela música. Pam, parararã. E a gente quer o pam-pam agora. Mas existem alguns pam-pams do pam-pararã de Deus que só devem chegar no futuro. Só que você, com a sua mente limitada, quer agora, pam, 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 pam. E Deus agora não. E aí quando todo mundo se cala, quando ninguém mais espera, quando aquele é um elemento surpresa, quando aquele é um fator de cura, aí vem o seu pam, pam. Irmãos, é isso que é entender que Deus é o compositor. Ele é genial. Ele é genial. De modo simples, a sua dor nunca é por acaso. Processos de luto que você já enfrentou têm uma causa. O aperto financeiro que você vem enfrentando não é por acaso. As dores, as enfermidades, as desilusões, as frustrações, às vezes que o seu coração foi partido. Todas as situações foram planejadas. Não planejadas num nível maquiavélico de alguém que tem prazer em lhe ver chorar. Não. Mas planejadas num contexto benevolente, no seu plano eterno. O Senhor usa de todos os elementos para nos fazer mais parecidos com Jesus, inclusive o sofrimento. Compreenda, Deus tem um porquê quando te faz sofrer. Algumas vezes esse propósito se revela instantaneamente. Outras vezes só depois de muito tempo. E algumas vezes só vai se revelar na eternidade. Mas uma coisa é invariável. Ele sabe para onde a música vai. Ele sabe onde é que vai terminar. Quando o compositor é bom, mesmo que você não entenda a profundidade da letra, o arranjo das notas, pode ter certeza que o produto final dos seus esforços artísticos vai produzir uma profundidade ímpar. A realidade é que, por vezes, nós deveríamos largar o timão, soltar o volante, assentar a cama de leme, e parando tudo, esforçarmos-nos para compreender e ouvir melhor a música de Deus. Entenda essa primeira verdade exposta aqui. Deus é o compositor da música da vida. É o que a gente vê nos versículos 1 e 2. Deus é o compositor. Foi Ele que compôs. E essa composição de Deus, ela não se limita às horas alegres. Ele não compôs só parabéns para você, mas Ele também é o compositor das horas de dor. Compreendendo essa verdade, a gente pode agora voltar ao texto. Compreendendo essa realidade, a gente pode retornar agora e fazer paradas localizadas para compreender melhor o que Ele tem a dizer. Foi o que a gente entendeu em primeiro lugar? Deus é o grande compositor, inclusive das histórias, ou das estrofes, melhor, de dor. O negócio está sério, né? Está com 2 vezes que eu vou pregar e a minha blusa abre. Não sei por que é isso.
Irmã Marla está disciplinada. Mas vamos de disciplina leve, 50 chibatadas no final do culto. Pronto. Primeira verdade. Estão comigo ainda? Tá tranquilo? A gente começou agora. A jornada. Mas a segunda parte é equivalente à primeira. Pode ficar tranquilo. Primeiramente, já aprendemos o quê? Olhando para os 2 versículos, entendemos que Deus é o compositor da música da vida, inclusive das estrofes de dor. Agora, já tomamos essa primeira verdade, vamos agora parar em alguns locais para a gente compreender a segunda. E a primeira dessas paradas é o versículo 1, novamente, agora em um modo mais focado. Vamos olhar para ele com mais calma. Alguém pode ler o versículo 1 novamente? Pronto. O que nós vemos aqui, novamente, é uma descrição de um momento alegre em Israel. Sim? Não, um momento muito triste. Isso porque, de modo mais específico, a gente pode aprender que no 3º ano de Joaquim, que provavelmente era o 4º, porque os babilônicos não tinham o hábito de contar o 1º ano do reinado de um rei, um outro rei chegou ali. E ele chegou para contender com ele. E nessa guerra de tronos, Jerusalém foi sitiada. Naquele momento, irmãos, um observador distante que olhasse para a capital do povo santo, ele veria ali uma cidade rodeada por soldados. Ele veria ali uma cidade cercada por soldados sedentos de sangue. A estratégia de guerra, que é conhecida como sitio, ela consistia no seguinte: um exército ele cercava os muros de uma cidade, de modo que o povo ali ele começava a ficar sem provisões. Então, depois de um tempo, a fome, a tensão interna, a angústia, as brigas políticas faziam com que o povo se autodestruísse, de modo que, às vezes, o trabalho do exército era só chegar e receber a voz de rendição daquele povo. Se você já ouviu a história do cavalo de Troia, você deve lembrar como esse processo funcionava, né? O cavalo de Troia não deu muito certo, Troia era uma cidade muito bem abastecida, fizeram um cavalo, acabaram com tudo. Então, se você não viu, depois você assiste algum filme com o nome Troia, que você vai saber. Normalmente, irmãos, esse processo de cerco em relação à cidade durava alguns dias, em algumas situações até meses. Aquele era um processo, invariavelmente, doloroso para o povo sitiado. Isso porque, naquele contexto, a incerteza era uma companheira certa. Quando uma nação estava sitiada, a ansiedade parecia uma refeição convidativa. Naquele contexto, a insegurança e o medo estavam presentes no coração de todos. Eles não sabiam o que ia acontecer. Afinal, a única coisa que os separava do fio de metal da espada do inimigo eram os muros da cidade. Então, sem sombra de dúvidas, o cerco babilônico ele foi um evento que levou o povo à tensão, levou o povo à ansiedade, levou o povo ao medo, como um povo que está diante de uma grande ameaça real. Quando a gente constata esse fato, à luz da ideia de que Deus é o compositor de todas as situações da vida, inclusive das situações de dor, nós podemos concluir uma verdade de modo bem simples. Nós devemos compreender, então, em segundo lugar, baseados em Daniel 1:1, que Deus, ele é o compositor das estrofes de tensão na vida. Então a gente viu uma verdade geral. A dor, ela vem de Deus. Mas que dores são essas que vêm de Deus? Esse texto vai destacar 3 dores específicas e a primeira delas é a tensão. Veja bem, o Senhor prepara na grande canção da vida estrofes inteiras dedicadas à tensão. Nesse momento, os instrumentos tocam mais rápido. O coração palpita mais rápido em resposta. Nessas horas, a dor chega e traz consigo sombras e recados de outras dores que virão. Nas horas de tensão, o futuro parece um monstro cruel e incontrolável. Tudo tende a se resumir ao agora. E o futuro glorioso parece ser possível apenas numa utopia inimaginável. Irmãos, a hora da tensão virá na vida de vocês. Entendam isso. A hora da tensão virá. O grande compositor assegura isso. Eu não estou apresentando essa verdade para vocês de um modo fatalista. Mas não compreender que a vida vai sim ter horas de tensão, não lembrar que mesmo nessas horas a caneta ainda continua nas mãos do autor, é viver uma vida de ansiedade e tristeza. Nós não podemos nos enganar, achando que as tensões não virão, achando que não haverão horas em que a gente não vai saber o que é que vai acontecer no momento seguinte, porque a alteração de ritmo é planejada.
O som estridente do novo instrumento faz parte do concerto. A descida abrupta por parte dos instrumentistas é parte do trajeto planejado. Talvez você esteja hoje sendo afligido por essa tensão. Você não sabe o que acontecerá. Você não tem um prognóstico. Você olha para o futuro e não sabe o que é que vai acontecer, não sei. Parece que o seu casamento é tão incerto, você não tem certeza se na próxima semana vocês continuarão juntos. Você não sabe se o seu namoro vai continuar. Você não sabe se você vai ter êxito na sua vida. Sua vida financeira é tão obscura. Sua luta contra o pecado parece tão nebulosa. Talvez você olhe para a sua vida hoje e não consiga enxergar um passo à frente. É como se uma neblina espensa tivesse tomado de conta de tudo. Nessas horas, como é que eu posso me livrar dessa situação? Como é que eu posso tratar esse momento de tensão na vida quando eu me vejo rodeado de exércitos inimigos? Nessas horas eu tenho que lembrar que o autor das estrofes de tensão é o Deus que me ama, e que elas são só estrofes. Nós devemos levantar a cabeça. Nós não podemos temer. Existe algo além do que os olhos podem ver. Existe algo maior do que o que pode ser mensurado em palavras. Nós não devemos deixar a mão gelada da possibilidade do fracasso nos paralisar. Não devemos deixar o medo da espada, de uma lâmina fria de nossos inimigos roubarem o nosso movimento. Mas agora nós podemos orar, podemos olhar mais longe. Existe ainda um cantor, existe ainda um leão que, além das situações de tensão na vida, mas eu não sei o que acontecerá comigo, que emprego eu vou ter, será que eu vou ter um emprego, será que um dia eu vou casar? Um leão ainda sustenta todas as coisas, e ele nunca perdeu nenhuma situação de vista. Ele jamais desafinou, ele jamais deixou de reger. Então olhe para o leão, grite por ele, fale com ele e o encontre, encontrando nele esperança. Vemos ainda uma terceira verdade que será encontrada na parte A do versículo 2. O texto diz: o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. Depois de nós observarmos que Deus é o autor das estrofes de dor, da canção da vida, inclusive das estrofes de dor, vimos que Deus é o autor das estrofes de tensão. Agora nós podemos observar nesse texto que Deus é o compositor de estrofes que falam sobre derrotas na canção da vida. O que vemos nesse texto é uma verdade muito chocante, que poucos de nós tendem a aceitar, que a gente às vezes balança a cabeça para ela de um modo hipócrita. E a gente não acredita que isso de fato é verdade, ou se é verdade, não é uma verdade sobre a minha vida. O que vemos nesse texto, irmãos, é que deve haver naqueles que acompanham a letra divina do compositor uma expectativa por algumas estrofes de derrota. Irmãos, esse fato é digno de muitas notas. Isso porque muitas vezes a gente nutre um otimismo infantil. Eu vou sair dessa. Vai passar. Vai passar. Vai dar certo. Eu vou superar isso. Mas a verdade é que sobre essa vida, isso nem sempre é verdade. Afinal, pode ser que o seu relacionamento fracasse. Pode ser que o seu casamento acabe. Se todo mundo nutrisse essa visão e ela fosse verdade, não existiriam divórcios. Pode ser que o seu negócio abra falência. Pode ser que a sua família sofra com a rebeldia de um dos seus membros. Pode ser que o seu projeto falhe. Pode ser que a sua vontade nunca se concretize. E pode ser que o sonho que você tem permaneça para sempre como um sonho, impossível de ser realizado nessa existência inicial, pelo menos. Pode ser que você não seja curado. Eu me lembro, irmãos, da história que eu ouvi recentemente que partiu meu coração. A gente tinha uma vizinha lá no Preá, que ela se mudou. Ela tinha um irmão que estava padecendo de câncer. E aí esse irmão estava em um estado terminal, já tinha sido tirado parte do cérebro dele, um negócio terrível. Ele foi para uma praça, ouviu um pastor, e o pastor curou ele. Aí ele se levantou lá, e a família ficou feliz. Ele não estava conseguindo andar, se levantou. Pouco tempo depois ele morreu. O pessoal ficou arrasado, ficou destruído, ficou acabado. Que Deus é esse que derrota? Que Deus é esse que mata? Irmãos, pode ser que a gente nunca veja o que a gente tanto quer ser feito. Pode ser que a nossa igreja nunca seja uma igreja grande. Pode ser que a gente deixe tamanho aqui e comece o pessoal vamos para a igreja do Evaristo, vamos para a igreja de Limoeiro, vamos para a igreja boa. Alguns se diziam, não quero mais nada com Jesus. Pode ser que a gente se torne novamente uma igreja de
18, mesmo, pode ser que fique só o pastor Jaime aqui. Duvida disso? Olha para Sodoma e Gomorra, o que aconteceu. Tinha Ló lá, depois não tinha mais nem Ló. Tinha uma mulher dele paralisada lá. Irmãos, tudo isso é uma possibilidade. É possível que o inimigo vença. O seu inimigo vença. Não é aquele cara que fala mal de você? É possível que ele, daqui a um dia, esteja andando de Hilux numa casa com piscina e você andando a pé, olhando para a Hilux dele, dizendo ele ainda fala mal de mim. Para que isso, né? Pode ser, irmãos, que a nossa história ela termine repentinamente como uma história de morte, de queda, de dor. E a não compreensão desse fato leva muitos a se desiludirem com a fé. Eles acham que o assunto da canção do leão são eles mesmos. Eles acham que o leão canta por eles e para eles. É por isso que eles dizem assim, então eu direi, uou, abra-se o mar. Eu que falo e o mar se abre. Porque a canção é sobre mim. E a canção faz, sabe por quê? Ela só me dá poder para me viver nesse mundo. Porque a história é sobre mim. E aí eu passo pulando, dançando na presença dele, ele é só um espectador. Irmãos, tem pessoas que chegam aqui procurando vitória. Eles buscam restauração. Eles buscam que esse seja 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Eles buscam frases como essa. Ó, 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Essa próxima semana você vai experimentar algo novo de Deus. Você crê? Diga amém. Aí você fica, mas uma semana normal. Pior ainda, o cachorro morre. Irmãos, muitas pessoas chegam na fé buscando conserto para áreas específicas da vida, dizendo, eu cheguei na igreja, agora meu casamento vai para frente. E quando elas não encontram, a frustração os faz virar as costas para Deus, dizendo, por que você foi um garçom tão mal educado? A verdade é que as estrofes de derrota são como setas que apontam para o fim da página. Porque ali, no fim da página, está a assinatura do compositor. Compreenda bem, para cada casamento que mesmo com todas as medidas reparadoras sendo executadas corretamente, chega ao fim, existe uma expectativa por um casamento, uma união eterna que jamais se encerrará. A união de Cristo com sua igreja. Para cada morte, existe uma expectativa que se levanta em relação à ressurreição futura. Para cada lágrima, existe uma expectativa sobre o dia em que não vamos mais chorar. Cada derrota em sua vida deveria te fazer lembrar que a vitória que importa é a vitória de Cristo e nada mais. Talvez você esteja olhando agora a derrota nos olhos. Talvez a visão tenebrosa da derrota esteja te assombrando. Pode ser que você esteja agora machucado. Não olhe para a derrota. Talvez ela vai te matar. Enquanto ela te mata, enquanto ela te apedreja, você diz, eis que vejo o céu aberto. E o Filho do Homem sentado à destra de Deus Pai. Porque isso é vida cristã, irmãos. Vida cristã não é uma promessa vazia de vitória. Vida cristã não é eu dizendo, os exércitos babilônicos cercaram, vocês vão sair daí matando os babilônicos tudinho, vai ser um destroço, vocês vão vencer. Não. Vida cristã é eu entender que eles podem invadir, eles podem me matar, eles podem me destroçar, eles podem me destruir. Mas eles não podem roubar a minha visão do Redentor. Eles não podem tirar o meu foco do Rei eterno. Eles podem cortar a minha garganta, mas a voz do leão jamais vai parar de soar. Talvez você esteja olhando agora para a derrota e dizendo, você vai fazer o que comigo? Não. Talvez ela vai pegar e destruir você. Mas o leão vai estar lá do outro lado. E um dia ele vai fazer você viver novamente. Deus é o compositor da música da vida, inclusive das estrofes de dor. Deus é o compositor das estrofes de tensão na canção da vida. Deus é o compositor das estrofes de derrota na canção da vida. Vamos agora a uma última verdade. Vamos ver aquilo que diz o final do versículo 2. O texto diz, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Poderíamos resumir essa última parte com uma palavra. Vergonha. Irmãos, nós temos aqui duas situações extremamente desconfortáveis para o povo de Deus. Ambas as situações se relacionam com os utensílios do templo de Deus. Em primeiro lugar, vemos esses objetos sendo levados da terra que mana leite e mel, da Jerusalém Santa, para uma terra que é chamada, em algumas versões, de Sinar.
Na NVT está Babilônia, porque Babilônia é um nome antigo, Siná é um nome antigo que se dava para Babilônia. Então a NVT já faz essa transposição. Mas se você for procurar por esse nome Siná, você vai voltar na Bíblia, você vai achar no comecinho. Sabe aonde? Lá em Gênesis capítulo 11. Sabe o que foi que aconteceu em Gênesis 11? A Torre de Babel. Siná, o lugar onde a Babilônia depois prosperou, é o lugar de grande confusão. Olha aqui a dinâmica que está sendo apresentada. O Senhor deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, a Nabucodonosor, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia os utensílios sagrados do templo. Então, aquilo que deveria estar na terra prometida, aquilo que deveria ser propriedade do povo de Deus, os instrumentos próprios para a adoração, que deveriam fazer de Israel o centro do mundo, que iria às nações e que seria, por meio de uma força centrípeta, a nação que atrairia o mundo. Esses utensílios que seriam usados nessa finalidade saíram dessa terra de ordem e organização para a terra da desordem e da desorganização. O povo de Deus, que deveria estar na terra que mana leite e mel, foi levado para uma terra onde a confusão imperava. Logo, irmãos, o que vemos aqui são os utensílios sagrados sendo levados para Babel. Os instrumentos que deveriam ser usados pelo povo de Deus na sua tarefa de pôr ordem no mundo saíram dos domínios santos. Os objetos foram da terra que mana leite e mel e agora estavam na terrível Babilônia. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha alguém permitir que isso aconteça. É a mesma coisa de eu dizer assim: ei, o seu nome estava no bar. Meu nome estava num bar? Estava num bar. Você é um exemplo para assassinos. Não. Existem coisas que combinam só com certos lugares. Em segundo lugar, nós vemos aqui que esses objetos foram levados para um local específico, para a casa do tesouro do Deus de Nabucodonosor. Os reis antigos, eles tinham esse hábito. Eles faziam isso ao conquistarem alguma nação. Eles pegavam os objetos sagrados, levavam para o seu próprio templo, como uma representação da vitória do seu Deus sobre o Deus da nação cativa. Logo, a derrota de Israel era como uma confirmação para toda a Babilônia e para todo o mundo que ouvisse sobre aquela notícia que Marduk, que era o Deus de Nabucodonosor, era maior do que Jeová. Israel, irmãos, ele tornou-se o objeto por meio do qual o nome do seu Deus foi atacado. Israel foi humilhado. Isso tudo nos leva a concluir que o compositor das estrofes da vida compõe também estrofes de vergonha. Deus é o compositor de estrofes de vergonha na canção da vida. Muitas vezes, irmãos, a gente zela muito pela nossa reputação. Nós não queremos expor qualquer maldade do nosso próprio coração. Ai de mim, se alguém soubesse quem eu sou. Em casa eu sou o mesmo que eu. Mas as pessoas eu falo manso. Oi, tudo bem? Tudo bem, Agna? A Camila. Menino, para de mexer dentro da barriga da Camila. Tem gente que é nesse nível, irmãos. Extremo. Muitas vezes a gente não quer que seja exposto o nosso verdadeiro eu. Muitas vezes nós não queremos nos dobrar e achamos que é melhor morrer do que ser humilhado. Mas a verdade é que, a contragosto, consciente ou inconscientemente, por vezes seremos humilhados. Mas o que fazer quando a minha vergonha for descoberta? O que fazer quando eu perder o status de referencial moral e descobrirem que eu sou só um pecador? O que fazer nessas horas? A resposta é simples. Devemos considerar o compositor da canção da vida. Essas horas vão chegar. E a verdade é que, às vezes, nós vamos ter que buscar essas situações. Às vezes, irmão, ser cristão é fazer uma coisa vergonhosa. É você interromper um ambiente legal e dizer assim: gente, eu não concordo com isso que está sendo dito, não. Às vezes é você sair de um lugar que você sabe que está prejudicando a sua alma, mesmo sabendo que vão falar mal de você. Às vezes é você sair de um ambiente que você amava tanto e dizer assim: eu tenho que virar as costas para isso, eu vou virar as costas para Deus. As pessoas vão lhe julgar e dizer assim: agora é besta. Você mudou. O que aconteceu com você? Eu queria ver esse eu anterior seu de volta. Às vezes você vai se expor a situações constrangedoras e humilhantes. E essas situações, elas só provam que a glória que você deve promover não é a sua própria glória, mas é a glória do Senhor.
Compreenda bem, a sua história não é sobre como o seu legado é ilibado, mas a sua história é sobre como ele te redime. As estrofes de vergonha são muito comuns e elas servem para provar para nós que o povo de Deus não se reúne em torno das suas próprias virtudes. O povo de Deus não para em contemplação de sua própria beleza. O povo de Deus não canta sobre as belezas do próprio coração, mas o povo de Deus só consegue transpor os sons melódicos da vergonha com o grito da cruz que disse: está consumado. Compreenda, irmãos. Muitas vezes é difícil aceitar que nós estamos envolvidos por uma dessas estrofes de vergonha. Por vezes nós não queremos admitir que nos encontramos em uma situação vergonhosa, e isso faz com que, ao invés da gente chegar, mesmo que cambaleando em busca de ajuda, a gente fique ali, naquele lugar, paralisado, dizendo: está tudo bem comigo, eu aguento, eu suporto. Quando a sua alma está implorando por ajuda, quando a sua alma está implorando pelo carinho, pelo cuidado do povo de Deus, quando a sua alma está dizendo assim: eu quero ver o Senhor de verdade, Senhor Jesus, livra-me desse pecado, e eu não consigo sair sozinho, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da minha igreja, eu preciso da minha família. Mas muitas vezes a não aceitação de que essas estrofes de vergonha existem lhe prendem em um labirinto de contemplação de virtudes que são na verdade miragens. Muitas vezes nós entramos em um estado de negação. Desse modo, por não admitirmos nossa própria situação, não pedimos ajuda, não imploramos por socorro e acabamos por sofrer, calados, sozinhos e desassistidos. A realidade, irmãos, é que às vezes a vergonha precisa ser sentida. Eu vou fazer isso por Jesus, o que é que vão pensar de mim? Não importa. Por vezes eu vou ter que falar da lama que me envolve, pois só assim eu vou encontrar restauração no grande compositor. Entenda, Deus é quem compõe as estrofes de vergonha da vida. Elas por vezes são lembretes da nossa própria insuficiência, mas certamente são prenúncios da canção de glória que nunca terá fim. Enquanto aqui, ainda envergonharemos o nome do Senhor. Contudo, no futuro, quando o contemplarmos como Ele é, veremos o rosto glorioso que há de definitivamente nos redimir. Então seremos para sempre instrumentos apresentáveis por toda a eternidade em glória. Irmãos, Deus é o compositor da música da vida, inclusive das estrofes de dor. Deus é o compositor das estrofes de tensão, das estrofes de derrota e das estrofes de vergonha na canção da vida. Irmãos, o sofrimento é parte da canção de Deus, mas ele não é o todo. Na verdade, essa canção, em cada estrofe, é um prenúncio. Em cada estrofe de sofrimento é um prenúncio, é um prelúdio, uma nota que declara claramente que o mal será bem quando Cristo chegar. Ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, e na sua juba a flor há de voltar. Enquanto o leão cantar, desafiar o rei corrupto é a escolha mais submissa. Enquanto o leão cantar, entrar na fornalha ardente é chegar no lugar mais refrescante. Enquanto o leão cantar, a cova de devoradores se torna um abrigo seguro. Enquanto o leão cantar, você pode suportar essas estrofes de dor, aguardando o doce, poderoso e eterno refrão da glória. Vamos orar. Senhor Deus, é tão bom saber que passamos sim por essas situações, mas não passamos sozinhos. É tão bom, Deus, saber que podemos nos regozijar, mesmo nessas horas difíceis, porque o Senhor está conosco. Seja com o teu povo, Pai. Abençoe essa tua igreja. Que a dor não venha impedir que vejamos como Daniel, que o Senhor ainda permanece aqui. Ajude a tua igreja, Pai. Ajude o teu povo santo. Seja com todos os amados durante essa semana.
que quando o sofrimento chegar, a gente lembre que o Senhor está ali e que nós podemos recorrer ao leão. Seja conosco, grandioso Cristo. Que reconheçamos que o teu rugido não se cala e que um dia, quando nos juntarmos a Ele na eternidade, saberemos, Pai, que toda essa dor foi por enquanto e que todo o sofrimento valeu a pena. Abençoe tua santa igreja, Pai. É o que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém.